Olá para todos, bem-vindos a mais um episódio do Desfrutar Cast. E hoje eu tenho a honra, gente, de apresentar para vocês Franciele, que correu há pouco tempo, né? Acho que não faz um mês? Um mês e uns 3 dias, mais Um ou menos. mês e 3 dias, 100 quilômetros. Vocês têm noção que é isso direto em 16? Foram 16 horas e 46 minutos. Então, além do 100, porque é só 100 ou foi um pouquinho além? Não, exatamente, fechou mais ou menos 99,600. Aí eu dei uma corridinha de 400 para terminar depois da linha de É chegada. aquela que quer que o relógio esteja... Nesse momento eu queria. Depois de 96,4 ainda correu mais 400. Para quem corre, pelo menos eu que corro pouco, né? Os 400 parece uma eternidade. Então, Franciele, como que é essa força e resistência feminina numa ultramaratona? Vamos primeiro apresentar a Franciele, né? Sim. Porque eu já tô doida querendo saber como foi. Não, vamos lá. Quem é a Franciele? Bom, quem é a Fran, né? Então, a Fran, melhor. A Fran, né? A Fran, né? A Fran é uma mulher que gosta muito de desafios, gosta muito. Encontrou no trail energia, uma parte de meditação e encontro consigo mesma. Então, eu me descobri nesse esporte, na verdade. Sempre fui esportista, fui uma criança muito ativa. Aquela que a mãe botava em 6 esportes ao mesmo tempo. Então, sempre gostei disso, né? Mas, claro, em períodos da vida, vem faculdade, vem o trabalho, e a gente, às vezes, vai deixando algumas coisas de lado. Sim. Até se reencontrar novamente, né? E foi o que a corrida trouxe para mim, me reencontrar novamente depois de um período sedentário, um período não muito interessante na minha vida, onde eu acabei ficando também doente. E eu falei, preciso voltar e fazer o que é importante. Todo mundo, quando fica doente, espera ficar doente. Eu também comecei a correr com 46 anos, porque eu estava doente. E o médico falou, Márcia, a sua cura é a corrida. Você precisa soltar, você precisa extravasar, porque eu sou muito contida, né? Cada um tem um jeito. E a corrida realmente, olha como eu estou hoje, 8 anos depois. Nossa, eu me sinto muito, mas estou com uma saúde assim... Então, vamos lá. E você voltou a correr quando, depois desse período? Com quantos anos? Então, eu exatamente no final do ano, agora em dezembro, vai fazer 10 anos que eu voltei, que eu comecei a correr, na verdade, né? Mas já foi direto pro trail ou ficou no asfalto? Não, entrei no asfalto, acho que com uma grande é uma delícia, maioria. gente. Eu que já fui pro trail, o asfalto é maravilhoso, é calmo, é tranquilo. Então, justamente. Então, eu comecei, como acho que a grande maioria começa realmente no asfalto, fui me descobrindo ali na corrida. Eu já tinha feito atletismo quando eu era mais nova, então já tinha um pouco da questão da corrida, mas fui descobrir o porquê, né? Eu tinha uma vida extremamente agitada, uma workaholic, viajava 3 semanas no mês. E qual esporte encaixaria na minha vida? Um esporte que eu precisaria de um tênis e de um relógio. Pronto. Nem precisaria do relógio no começo, mas depois a gente vai evoluindo, a gente quer ter tudo isso. Mas era um tênis que eu precisava. E aí eu descobri uma paixão, a corrida. Comecei no asfalto, né? Então, galguei ali, né? Então, minha primeira prova foi 10 quilômetros. Eu fui aquela pessoa que fui sempre resiliente, sempre disciplinada. Então, vamos fazer as coisas com calma, aos poucos, né? Porque eu quero ter uma vida longa no esporte, então eu sempre pensei muito sobre isso. Então, veio primeiro os 10, depois veio a meia maratona, e aí então veio a maratona. Né? Então, esse período foi em 2019, onde eu fiz a minha primeira maratona de asfalto. Né? Não faz muito tempo, né? Não faz muito tempo. Nossa, pouco tempo para já pular para o 100, né? Mas vamos lá, a maratona foi aonde? Eu fiz em Porto Alegre, minha primeira maratona. Foi muito legal, tudo que eu planejei eu consegui executar, né? Então, devido aos treinos, devido a tudo isso. Só que quando eu terminei e eu passei a linha de chegada, eu falei, mas eu não quero mais isso. Caramba, sério? Eu estava tão feliz com aquilo, mas eu já tinha tido algumas experiências de trilhas pequenas, de corrida. Eu falei assim, eu quero ir pro trail. E nessa época eu conhecia muitas pessoas que corriam. Né? E eu morava em Floripa, né? Até um ano atrás. Que né? tem eu fui lá fazer o Pico do Papagaio, a Ponta do Papagaio, né?
Isso, que é na Grande Florianópolis, ali na Palhoça. Nossa, uma delícia. Isso. Foi minha primeira prova trail, na verdade. Então, foi a minha primeira, antes do El Cruz, eu só fiz essa. Então, que é maravilhosa, uma prova delícia, assim. E lá eu já tinha muitos amigos que já corriam, e eu falei, eu quero descobrir. Eu sempre amei natureza, né? Eu sempre tive muita conexão com a natureza. E aí, então, eu fui pra trilha um dia com os amigos, e ele, o Biscoito, né, o nome desse meu amigo, ele falou assim, Fran, você leva jeito para descer trilha. Eu falei, legal, que bom. Ela assim, você não tem medo? Eu falei, não, eu não tenho medo. Eu pareço um piá correndo na rua quando eu tô descendo trilha. Piá. Vamos, piá. agora traduz que nós somos de paulista. Então, um piá, um guri, é um menino. Um menino. Um menino, né? Então... E aquilo me despertou aquela coisa de criança, realmente. Correr na trilha. Eu acho uma delícia. Realmente eu também tô assim, um pé no asfalto, um pé na trilha. Tô querendo voltar a fazer o curso que eu fiz, assim. Não treinei o suficiente. Me machuquei bastante. Passei muito perrengue, porque eu não segui uma cartilha, né? Então, agora eu sei que você vai mandar um checklist, que claro, você já já é expert. Mas, assim, a trilha realmente ela tem um encanto, né? E para mim foi isso. Essa conexão com a essência da criança, com a essência, né, de quem era a Fran, né, aquela menina espoleta e tudo isso. E aí, então, me apaixonei e decidi, então, eu vou para a trilha, eu vou para o mato, né? Eu falo, meu lugar é no mato, minha meditação é no mato. E então, comecei, fiz uma prova, logo, né, no mesmo ano que eu fiz a maratona, eu fui para uma prova de 25K de montanha para conhecer, né? Fui super bem, amei, eu falei, é isso, agora sim, eu quero continuar nisso. E dali, então, eu comecei a trajetória para as outras maratonas. E como você, assim, de 25 quilômetros em trilha é pesado? Sim. Você fez a sua primeira 25K em quanto tempo? Eu não vou lembrar agora quanto tempo foi de mas prova. Mas, assim, quanto tempo você se preparou para 25? Sim, ali eu me preparei, mas eu passei a maratona, que foi mais ou menos em junho ou julho, agora eu não lembro quando é a maratona. Já estava com o corpo condicionado. Já estava. Eu continuei volume, só que aí eu fui para o volume de trail, né? Eu fui para trilha, fui treinar esse outro tipo de terreno, digamos assim. Mas o volume eu já tinha. Então, foi só um processo de continuar. Eu dei ali, depois da maratona, um mês, mais ou menos, de recover. E já comecei a treinar para essa prova, que foi no final do ano, novembro. Então, já estava... Depois dessa, como foi os seus desafios? Porque de 25 para 100 ainda você tem algum caminho, né? Sim. Aí, depois dos 25, eu já planejei no ano seguinte, né? Fazer minha primeira ultramaratona. Que foi de quanto? 50. Né? Assim, tem gente que fala que 50 não é ultramaratona, mas assim, se hoje, né, em descrito, trilha escrito acima de 42,195, que é uma maratona, começa a se considerar outras maratonas. Então, eu comecei a me preparar para as provas de 50 quilômetros, né, que é o primeiro estágio, digo assim, né, quando você procura uma prova com um desafio bem maior, digamos assim. E aí eu comecei. Então, fiz a minha primeira em Itaipava. Fui super bem. Eu sorri o tempo inteiro. As pessoas falavam, mas eu tô tão feliz. Cadê o cansaço? A dor no pé, a bolha, a unha caindo. Mas era tanta felicidade em Mas aconteceu isso? Porque lá no El Cruz, todo mundo tinha uma unha caindo. Unha caindo é a coisa mais normal do mundo. Todas as mulheres que correm vão ter poucas unhas no pé. Ai, normal. Mas é aquelas que querem economizar, correm assim, eu voltei só com uma. Então, mas meia aí mole. Com uma lesãozinha em outros lugares, né? O que não é legal. É verdade, acho que a unha sararia mais rápido do que as lesões, né? 3 meses de fisioterapia para o pezinho voltar. Exatamente. Graças a Deus, hoje já está normalzinho. Exatamente, então é isso. E aí eu comecei com as provas de 50. O que para mim estava bom, eu falava, nossa, é a minha prova-alvo, assim, eu gosto de prova de 50, eu me desafio, é um tempo que eu vou levar de mais ou menos as provas que eu já fiz. Uma prova de montanha, você não consegue calcular que nem um asfalto, que você diz, eu faço essa média de tempo em 10, essa média em tempo em 21, em 42. Não existe isso, porque o terreno é diferente,
O clima é diferente, então às vezes você vai fazer a mesma prova no ano seguinte, só que choveu e tem lama, no ano anterior era calor de 40 graus. Então, assim, como calcular em quanto tempo você vai fazer a mesma prova? No trail não existe isso, né? Não existe. Então, eu comecei a me preparar e comecei a amar essas distâncias que eu fazia entre mais ou menos 7 horas a 10 horas, né? Dependendo da prova, era mais ou menos o que eu sempre levei, né? E eu estava bem confortável com isso. Agora são 7 horas de movimento intenso. Como que você faz para se alimentar nesse período? Ou você já vai bem preparada e não precisa de alimentação? Ou tem, sim, um roteiro? Tem sim. Então, assim, todo ciclo de prova ele é extremamente importante. Inclusive, experimentar o que você vai usar durante a prova. Né? Então, é isso que a gente fala. A gente sempre experimenta tudo. Eu sou uma pessoa que gosta da organização. Né? E gosto de estar bem certa do que eu estou fazendo. Então, assim, eu tenho sempre um acompanhamento de nutricionista. Né? Então, a minha nutricionista ela é ultramaratonista. Então já sabe. A Fran Santin, um beijo grande. Assim, ela que me acompanhou agora durante o 100 e foi perfeita, né? Todo o ciclo que a gente fez de alimentação pré-prova e durante a prova. Então, foi muito legal. Eu tenho um osteopata sempre presente, um fisioterapeuta, né? Para fazer aquele alinhamento, digamos assim. Dependendo, perto de prova mais semanal, no mínimo mensal, né? Então olha, alimentação, fisioterapia, osteopata, né? Que é um físio, mas que eu gosto muito, porque ele cuida de alinhamento, né? Gente, eu sou apaixonada pela osteopatia. E além disso, né? Então, treinos de força, fortalecimento, que é extremamente importante, é uma coisa que eu não gostava. Mas eu aprendi que é muito importante. Ter músculos. Exatamente. Porque eles vão se queimar na corrida, você vai voltar a ficar fininha, né? E a questão realmente de lesão, né? Então, depois que eu migrei para o trail, as minhas lesões diminuíram muito. Não acredito, não. Sim. Não é possível. Você passa buraco, você pula pedra, você rola naqueles galhos, você se enrosca, se corta, e não tem lesão? Não, o quê? A lesão do trail, normalmente, assim, são lesões, uma queda, uma torção, alguma coisa nesse sentido. Mas as lesões que eu tinha quando eu corria mais asfalto, eu parei de ter por impacto, né? Impacto sequente, né? Uma sequência de impactos sempre igual. O trail não tem isso. O trail você fica caçando onde pisar. É terreno diferente. A todo tempo você está usando músculos e você está diferentes. Né? Nossa, a todo tempo. É muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Fran, vou cair mais pro trail, então, porque eu estou completamente lesionada. Mas precisa fortalecer, sempre lembrando isso, né? O fortalecimento, ele é muito, muito, muito importante. Tá? Então, alongamento é importante, que a gente não gosta. Não faz. Nem tanto não é gostar. A gente acha que tem que correr. Mas eu, pelo menos, a maioria das minhas lesões são depois de correr, eu não fazer mais nada, né? Então, eu só mastigo, assim, eu só uso os músculos e não dou nenhuma calma, nenhum ajuste neles, né? Exatamente. Então, alimentação, que eu sou doida, assim, eu gosto muito de cuidados com a alimentação. Eu tenho uma certa resistência em comer coisas industrializadas. Mas chega nessa hora, você não tem opção, você só tem industrializados. Então, hoje, no Brasil, a gente é muito bem servido, digamos assim, de suplementações, por exemplo, para utilizar durante a prova, né? Então, o pré-prova, o ciclo, a alimentação, a gente tem hoje alimentações que a gente consegue fazer em casa, mas vamos focar aqui na prova, né? Que você não pode carregar peso, né? Você não quer carregar muito peso, que não é interessante carregar muito peso, né? Mais coisas. Mas você precisa, né? Então, você havia me perguntado justamente isso. Como você se alimenta na prova? Então, tem uma sequência, né? Então, pelo menos a cada 40 minutos, mais ou menos, de prova, eu ingiro algum tipo de carbo,
né? Então, o que eu vou ingerir? Normalmente eu levo a suplementação, né, os sachês, por ser mais prático. E no Brasil a gente tem muitas marcas hoje que focam, são veganas, focam no natural. Eu vi agora aqueles à base de beterraba da Dublo, né? Isso. Que parece ser bem interessante. Eu vou até começar agora a colocar essas coisas na minha dieta que não tem. Exatamente. Então, esses tipos de suplementos, que eu falo que a gente é bem abastecido aqui, lá fora também, né? Eu acabo trazendo algumas coisas de fora também que eu gosto, né? Porque você tem que comer coisas gostosas durante a corrida. Você não quer comer coisa que não vai descer, você não quer perder tempo mastigando, porque isso não vai. Até uma corrida de 50 quilômetros é fácil você administrar isso. Quando você passa 12 horas correndo, 13 horas correndo, 14, você não quer mais ingerir muita coisa. Então, você precisa ter coisas que sejam calóricas, práticas e que você queira colocar na boca. Então, por isso que essas suplementações são importantes. Então, se você pensar, a cada 40 minutos eu estou ingerindo alguma coisa. Fora o eletrolítico que você vai ingerir junto com a água, né? Então, o que seria o eletrolítico? São os eletrólitos, né? Então, hoje existem várias marcas também no Brasil. Existe de pastilhinha que você põe dentro da garrafinha de água de 500 ml, por exemplo. Que é o sal. Não, o sal é mais o sal ainda. Mais além do eletrolítico, a gente tem o sal. Então, esse eletrolítico eu nunca usei. É um pré-treino? Não, ele é intratreino. Intratreino, gente. Intratreino. Então, vamos lá. Tem o pré-treino, o intratreino e o pós-treino. Exatamente. Então, ali no pré-treino, você vai fazer aquele café da manhã, independente, né? Tem que ver o que cai melhor para você. Mais importante, o carboidrato ali naquele começo. Né? Você vai, né, largar na prova, né? Às vezes eu tomo alguns suplementos quando eu largo, dependendo, né? Então, por exemplo, um BT, alguma coisa assim, porque ele vai me ajudar quando provas muito longas. BT? BT nitrato, que é o de beterraba que você falou. Tá. Eu acabo tomando ali, se eu passo muito tempo entre comer e largar, porque às vezes demora, né? Eu vou me deslocar para largar, alguma coisa. Então, aí eu faço esse suporte e depois eu começo a cada 40 minutos. Né? Então, a cada 40 minutos, mais ou menos de 100 a 150 calorias eu vou ingerir, né, dentro de 1 hora, mais ou menos. E beber, o ideal é que você beba na garrafinha de 500, né, por exemplo, nessa de 500 ml, pelo menos 1 por hora. Né? Você já me contou que você bebe pouca água. Não, gente, mas como que você consegue um abastecimento? Porque o El Cruz teve 15 quilômetros sem água. Exatamente. Então, aí seria onde conseguiria? Aí eu vi você que você tem um filtro, gente. Ela tem um filtro que ela pega, ela toma água no rio, como se fosse um canudinho, só que ele filtra, exatamente, né? Exatamente. Muito legal aquele. Então, assim, é justamente... É procurar esses acessórios que... Isso, e principalmente estudar a prova, né? Quando você faz uma prova, você estuda a prova para saber onde tem os pontos, para saber se você vai ter que economizar ou não. E fazer uma programação de água. Programação, né? Porque de água. A água, não dá para você carregar tudo que você vai consumir. Exatamente. Tu consegue carregar normalmente nas mochilas 1 litro na frente, mais 1 atrás, 2 atrás, quem leva uns bags maiores, né? Mas aí é muito peso também, né? Então, a gente administra nesse sentido. Então, você estuda o que tem na prova, onde você vai conseguir captar. Claro que não é 100% que você vai conseguir beber aquilo, mas você tem que... Tem que estar nos planos. Exatamente. Se conseguir fazer, bem. Mas pelo menos você ficou ali naquela margem de erro pequena, né? Exatamente. Você não foi muito além. Ou, deixei de beber porque passei muito tempo com sede. Acontece, pode acontecer. Às vezes você vai levar mais tempo do que você imaginava. Mas você tem essa consciência que, tipo, então eu vou chegar lá no meu posto, no meu aid station, e vou beber o máximo de água possível que eu posso. Né? E depois para poder levar depois uma quantidade que consiga. Então, assim, tudo é administração. E você já passou alguma dificuldade, assim, de não ter água, de acabar, de repente se machucar? Qual foram os seus maiores desafios nessas ultras? Então, assim, toda ultra tem o seu desafio. Sim, fora a distância, né? Fora a distância, toda ultra tem o seu desafio. Mas, sim, eu já não planejei muito bem essa questão de água. Foi um dos pontos até... foi agora que eu fiz no final do ano,
no final do ano passado, o La Mission, que são 55 quilômetros. Lá é bem autossuficiente a prova, então você precisa estar equipado com o que você precisa. E o meu erro foi, quando eu passava nos pontos de hidratação, não beber o máximo de água que eu conseguiria beber. Eu bebia pouca água. E aí eu passei mais ou menos 2 horas sem água. Eu tive que pedir para alguém no momento, porque estava demorando muito para chegar ao próximo ponto. E o clima na montanha mudou bastante, teve rajada de vento de 80 km por hora. Falaram quando a gente chegou lá embaixo, eu não sabia disso. Mas acabou que foi uma falta de preparação, no caso, de consciência minha mesmo, no último que eu passei, que eu sabia que eu ia passar um pouquinho mais de tempo sem água, não ter bebido mais água. Né? Então, os erros que a gente comete e os erros que a gente aprende. Né? Então, e isso nas provas, né? Só que treinos, dependendo onde a gente vai, os treinos de montanha... Eu vi que seu último treino foi de 60 quilômetros. 65 antes da prova. Não, um treino. Ela foi treinar 65 quilômetros. Que foi maravilhoso, né? Foi uma coisa que eu tinha vontade de fazer, que foi... A Serra Fina, né? Não, esse de 65 a gente largou, né? Eu, meu esposo, meu irmão, a gente largou de Campos e foi até Aparecida, até a Basílica. Uau! Foi um treino muito legal e foi um treino que me deu muita confiança para os 100 quilômetros. Muita confiança. Porque eu sabia que se eu fizesse o que eu fiz ali, eu ia terminar a prova legal, ia terminar a prova bem e ia chegar onde eu queria. Só que aquele treino foi o que mais me deu confiança para os 100 quilômetros. Que delícia, né? Foi um treino muito especial. Então, já com o corpo todo bem estruturado, com planejamento alimentar, os físios, o treino. Então, você foi tranquila para Black Canyon. Isso, Black Canyon Ultra. E olha que interessante, pessoal. Lá não se ganha medalha, se ganha um cinturão. Né? Uma fivela. Uma fivela de cinto, que nem os cowboys. E agora eles lançaram, ela é tipo uma Majors. Ela né? é uma Major. É uma Major. E agora você vai ter a coleção, né? Exatamente. Olha que coisa mais linda. E como foi assim, a sensação dessa conquista? Essa prova em especial, como foi? Onde foi? Vamos falar um pouquinho, então, da Black Canyon, né? Então... E quando você decidiu fazer essa prova? Como você planejou? Conta toda a história dela. Foi assim, né? Quando que surgiu a vontade dos 100 quilômetros, né? Foi seu primeiro 100 quilômetros? De um dia, sim. Uau! De um dia foi. Então, surgiu quando, ano passado, eu me inscrevi na Milt, que é uma corrida na Ilha da Madeira. Eu já havia corrido lá um percurso de 42 quilômetros e eu me inscrevi para os 85. Dobrou? Eu dobrei. Mas é uma prova totalmente diferente dessas do 100K que eu fiz, uma prova muito mais travada, terreno bem diferente, né? Bem acidentado, muita escadaria e elevação de 5.000, mais ou menos, de nível positivo. Então, assim, é uma prova que quando eu cheguei no final dela, eu falei, eu vou para os 100 quilômetros. Porque foi uma prova muito consistente, eu fiz como eu queria fazer, assim, e uma coisa que eu gosto muito é de fazer prova sozinha. É como se fosse uma conexão comigo, eu me encontro, eu me descubro. É um autoconhecimento, uma ultramaratona. Imagina você passar. A de 85 eu fiz em 18 horas e 44 minutos. Então, eu passei uma vida ali. Eu chorei, eu sorri. Eu queria... Essa eu não quis desistir, mas algumas eu já quis desistir. Eu estava em êxtase, eu estava meio quieta. Então, assim, é uma vida. Você tem altos e baixos, você tem dor. Muita dor. Muita dor. E como que você passa pelas dores? Eu sei que vai passar, assim. Na verdade, é o autoconhecimento do corpo. Eu sei quando é uma coisa que está machucando e que eu devo parar, vamos supor. E quando é uma bolha? Quando é uma bolha, alguma coisa, eu vou lidar com aquela dor de uma forma que seja possível, né? Então, porque dor vai existir o tempo inteiro. É desconfortante, não é confortável. Você tá lá
toda hora, correndo horas, fome, frio, calor. Não é confortável. Mas passar por aquilo ali é resiliência que eu falo. Sim. A palavra-chave é a resiliência, né? Então, hoje, todas as provas que eu fiz, eu fui resiliente, né? Para saber o quanto eu poderia ir mais rápido, o quanto eu deveria ir mais lento, o quanto eu deveria parar para fazer uma boa hidratação. E eu fui aprendendo. Mas tudo é aprendizado. E eu vou errar muito ainda, com certeza. Muito. Que nem eu tô errando, né? Marcando prova sem antes treinar, né? Porque eu acho que a gente tem que treinar para depois marcar, ver se tem a possibilidade, né? A competência para fazer. Porque eu acho que é fácil e, de repente, eu não tenho a estrutura. Mas ainda está em tempo, né? A gente vai aprendendo. Aí só, né? Então... Aí que surgiu a vontade dos 100 quilômetros. E ela foi aonde? Nos Estados Unidos, isso, né? Isso. Então, essa prova, ela foi no Arizona. Uau, quente, deserto. Então, a mesma coisa que eu pensei. Uma prova no Arizona, quente. Deserto. Deserto. Vou treinar em São Paulo entre mais ou menos 11 da manhã e 2 da tarde. Claro, no verão. Vou estar prontíssima para a prova. Exatamente o que eu pensei. Comecei a acompanhar a prova, o percurso, os anos da prova. Todo mundo regata, uma garrafinha na mão. Falei, nossa, é muito quente nessa prova. Eu vou treinar assim. E assim foi meu ciclo de treinos. Até um mês antes da prova, eu descobri que não ia ser bem assim a prova. Porque mudou a data ou mudou o clima? Mudou o clima. O clima estava... lá, né... não é verão, né? Nessa época é a parte de inverno, final do inverno já, né? Eu acho que é o final do inverno, mas final de inverno, mais ou menos. Fevereiro é que muda em março, isso. Uhum. Então, simplesmente estava nevando. Nevando? Nevou bastante. Eu bem leigamente não sabia que nevava no Arizona. Descobri que nevava no Arizona quando fui fazer a prova. E mais claro, né? Foi um mês antes eu comecei a acompanhar o clima, eu vi que o clima estava mais extremo lá. Eu falei, pronto, vou correr no frio. Adoro correr no frio, tá tudo certo. E fomos para lá, né? Alguns amigos já da região já falando, tá bem atípico, tá bem mais frio. Eu falei, tudo bem, vamos levar roupa de frio e a gente vai correr no frio e tá tudo certo. Chegando lá, realmente, assim, a prova foi... Eu não sei se é ou não, mas os corredores de lá e corredores da região, porque tem muito americano que corre essas provas, né? Os moradores mesmo ali da região do Arizona, perto da prova, falaram, isso não é normal aqui, tá mais ou menos de 10 a 15 graus a menos da média que foi os outros anos. Que é bastante. Muito. Correr negativo e ainda noite adentro... Passando em 5 rios gelados. Não. Dentro de 5 rios também? Gelados. Tinha. Não. Ai, então, gente, aí é pior. Você molhada com frio. Que são as adversidades do trail. Exatamente. Que nem nós pegamos lá. Vento com sensação abaixo de 15 negativo. Que eles cortaram, tiraram a gente da prova, porque estava já com perigo, né? E como você sobreviveu a isso e continuou? Então, aí foi uma administração, né? No começo, larga com calça, é aquela estratégia, né? O que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Mas a prova é muito bem organizada, os aid stations são muito bons. Alguns pontos de prova pode gente de fora te ajudar, por exemplo, com trocar com coisa. Sapato. Isso, pode também, né? Molhado? Então, pode? Poderia. Porque tem 3 drop bags nessa prova. E você trocou? O tênis não. Mas poderia, porque assim, eu tinha um drop bag no quilômetro 30, eu tinha um drop bag no quilômetro 50 e mais um drop bag no quilômetro 80. Né? Então, ali eu deixei algumas coisas, uma roupinha quente, uma blusa diferente, né? Trocas de roupa, realmente, e tênis, se caso eu fosse trocar. Tá? Então, eu deixei para ter aquela, né? Precisei, conforto. Tá lá. Né? Então, eu acabei fazendo essa estratégia, realmente. Larguei de bermuda, porque eu odeio correr de calça. Nossa. Mas, assim, a gente largou com o pé na neve, né? Com o pé em cima de neve e tal. Então, foi diferente, porque os primeiros trechos da prova, que eram mais ou menos 12 quilômetros, era para ser um trecho corrível. Então, tinha programado para ser um trecho corrível, que não era tanta elevação, digamos assim.
Mas a neve derreteu e virou lama, então a gente correu sambando na lama. Então, essas são as adversidades, e você vai calculando e vai administrando isso aí. E aí, lá no quilômetro 50, eu comecei, já era mais ou menos umas 5 horas da tarde, eu comecei a sentir frio, muito frio. Aí, então, foi o momento que eu decidi colocar calça, colocar fleece. Nunca tinha corrido de fleece, praticamente, na vida. Coloquei fleece, eu falei, vou largar quentinha, eu tô precisando. É o momento... Quando eu cheguei nos 50, foi o momento da baixa. Falei, tem mais 50. Aquela coisa tá na metade, eu tô sorrindo? Não, aquela hora eu pensei, tá na metade, mas falta 50. Falta sim. Falei, tá. E aí deu aquela baixa, foi o momento que eu fiquei mais quietinha, mais na minha, mais introspectiva. E tentando se esquentar, tentando esquentar. Exatamente. O desespero. Exatamente. Mas aí foi, passou os 60, já começou a anoitecer. Eu amo correr à noite, né? Amo. É uma coisa que pra mim é como se, tipo, é eu e Deus, assim, não existe mais ninguém, né? Gente, então... não tive ainda essa experiência. É muito legal, assim. Eu gosto muito. Claro, você tem que tomar muito mais cuidado, até pelo terreno, né? Por tudo isso. Mas é aquele momento que eu relaxei. E aí, então, a prova... Mas aí você faz a iluminação do seu caminho? Headlamp, né? Então, isso né, é obrigatório, você ter a headlamp para correr à noite, né? E é isso, uma boa headlamp, um bom equipamento boa, né? É sempre importante, né? Eu tenho uma headlamp que é realmente assim, ela ilumina bem, assim, eu não tenho problema nenhum de ter medo de estar com ela à noite correndo, né? Então, e assim foi a prova. E o que foi mais diferente para mim na experiência dessa prova foi que eu corri com mais 2 pessoas. Eu gosto de correr sozinha, como eu falei, eu gosto dessa experiência, mas meu esposo, quando a gente decidiu correr essa prova, falou assim, você quer correr lado a lado comigo? Uma prova individual, mas se quiser correr lado a lado, pode. Falei, vamos correr lado a lado. E aí, um aluno dele, amigo, que mora nos Estados Unidos, falou, eu também quero correr essa prova. Vamos correr nós 3 juntos? Eu falei, vamos correr nós 3 juntos. Uma experiência nova, né? Para quem gosta da solidão. Totalmente nova. Porque é um outro pensamento. O pensamento é como eu não demonstrar a minha fraqueza e ser forte para carregar a minha equipe. Nossa, que responsabilidade, né? Ainda mais você sendo menina, que a sua, querendo ou não, a nossa condição física é muito menor que a dos meninos. Exatamente, é diferente, né? Mas, assim, com toda a experiência, assim, bastante tempo, consegui estar à frente deles, puxando, e vamos lá, vamos todo mundo junto. E foi muito legal, assim, passar a linha de chegada e se abraçar os 3 e falar, cara, a gente conseguiu. E a gente conseguiu mais ainda, por quê? Porque essa prova, ela tem um limite de corte, o limite da prova é 20 horas, que você tem que finalizar. Mas, se você cumprir até em 17 horas, você classifica para entrar no sorteio de uma outra ultramaratona, que é a mãe das ultramaratonas, que é o Western States. E você já resolveu fazer também, né? Então, eu vou entrar no sorteio, mas lá são 100 milhas. Nossa, vai ser 160? 160. É quase 160 quilômetros. Então, você vai colocar mais 60%? Não sei ainda. Assim, a gente classificou para entrar... A gente vai entrar no sorteio. Entra no sorteio. Então, não quer dizer... Não, mas os 160 quilômetros você corre direto. Sim, direto. Direto. Então, vamos ver. Eu vou... Como a gente conseguiu esse índice, né? Fazer abaixo de 17 horas, vou entrar no sorteio. Vai ser sorteada e vamos se sortear em 2025. Em 2025. Em 2025, um novo podcast. Exatamente. Gente, que delícia. Então, aí fora essa, aqui no Brasil, você tem algum sonho de alguma corrida que você ainda não fez? Aqui no Brasil? Uma ultra trail ou não tem muitas aqui? No Brasil, assim, tem provas bem icônicas, né, que eu gosto muito. Uma delas é a La Mission, que eu fiz ano passado, os 55. Para mim, hoje, em termos assim de desafio, é a mais desafiadora dentro do Brasil. E eu vou esse ano para os 80. Então, eu vou passar muito mais horas correndo do que os 100 quilômetros, com certeza, para os 85. Porque lá é uma prova... eu ainda estou vendo a minha preparação para ela, porém...
eu tô dosando entre 20 e 24 horas terminar essa prova. Gente, um dia, né? Você sai às 6 horas Da da manhã e vai chegar no outro dia às 6 horas da manhã. Vai correr uma noite inteira. Sim. É essa mais ou menos uma previsão. Mas pode dormir ou não nessa prova? Assim, você pode cochilar se você estiver dentro dos cortes, né? Se E você qual que estiver é o corte sobrando. para 80? 80, eu acho que eles estão em... Acho que é... Eu não lembro agora se é 27 horas, uma coisa assim. 27 horas. Dá para dar uma cochiladinha. Então, o problema é cochilar lá naquela montanha gelada. É frio. Muito frio, muito frio. A gente não imagina, né? Porque a gente vê lá, é o sul de Minas, né? Isso, Uhum. É Passa Quatro. Passa Quatro ali, a Minas, gente larga. Serra Fina, na verdade, né? Então, você faz todo... Os 80, ele faz cruza inteira a Serra Fina. Você cruza ela inteira. E dizem que 12 já é difícil lá, 12 quilômetros. Já é bem difícil. É bem desafiadora a Serra Fina. A minha amiga fez e falou assim, olha, eu não volto mais lá, não é muito difícil. É isso que eu digo. Hoje, para mim, é a prova mais desafiadora no Brasil. E você vai estar lá. Vou nos 80. Você gosta de Você desfruta o desafio, né? Eu desfruto. Eu Então, desfruto. Isso é que é gostoso, né? Para mim é bem importante isso. Qual prova? Então, a prova que você faria novamente seria essa La Mission. Isso, E em agora, distância diferente, né? Não a mesma distância. Sempre mais, né? Sempre botando o desafio lá em cima. E assim, e outra prova que você, de repente, não faria de novo? E por quê? Ou não tem? Não tem. Não tem. Todas as experiências, para mim, elas são muito válidas, né? Então, hoje, das provas de trail que eu corri, todas foram especiais. Eu não digo assim, voltaria de novo, porque eu acho que tem tanta prova no mundo para a gente conhecer. Verdade. Que eu gosto de focar em provas diferentes. Mas, às vezes, eu gosto de me desafiar em uma distância diferente na mesma prova. Uhum. Porque você vai passar em lugares diferentes. Sim. Né? E vai ter o clima diferente. A árvore que estava ali naquele dia não vai estar mais, né? Vai ter vento, ou vai ser quente, ou vai ter neve. Então, assim, é sempre diferente. Mas eu gosto de me desafiar normalmente em novos percursos, em novos lugares, assim. Uhum. Agora me fala uma coisa, para uma prova dessa, você treina por quanto tempo? Quanto tempo você acha que uma pessoa, apesar que você já tem uma estrutura, né? Uhum. E leva anos para a gente ter essa estrutura, não leva? E depois dessa estrutura, aí você faz o treino específico, seria isso, né? Treino específico. Quanto tempo você treina para uma prova dessa? Então, como você falou, né? Depende do que você já tem de bagagem. Né? Depende da sua bagagem, né? Então, eu não corro e quero correr 100 quilômetros. Não vai dar. Não, é um projeto para 1 ano. Né? Assim, para ser consciente, né? Para ser consciente, para não se usar. Mais, né? Eu acho que mais, se tu nunca correu, por exemplo. Porque o corpo tem que ter primeiro a adaptação e depois você cria a estratégia. Vamos falar assim, uma maratona, em 1 ano você se prepara. Isso. Asfalto. Porque gente, eu não me vejo correndo 100 quilômetros. Exatamente, uma maratona. E aí, para um trail, você precisa realmente de uma bagagem maior, principalmente de autoconhecimento do seu corpo, né? Porque você não tem um apoio toda hora do seu lado, né? Você não está na rua onde alguém pode te ajudar. Você está num lugar que muitas vezes você está correndo sozinho por muito tempo, né? Então, menina, foi isso que me assustou. Ficar sozinha. Uhum. Eu já seria o contrário de você. Eu já queria uma pessoa ali, sabe? Para se acontecesse alguma coisa, você ter um apoio. Personalidades diferentes, né? Então, o que mais que nós podemos falar sobre os desafios, Fran? Vamos lá. Eu acho que uma coisa bem interessante da gente comentar aqui é o desafio da mulher na montanha. Né? Então, a gente está no mês de março, né? O mês das mulheres, né? Isso. Então, acho que é bem importante comentar sobre isso. Assim, eu digo que eu vivo numa bolha no sentido do trail, porque eu
conheço muitas pessoas, então para mim é normal, né? Então, correu uma ultra, soa normal no meu ouvido, mas eu sei que não é normal. Isso que eu não conheço. Assim, você é a primeira que corre essas distâncias que eu conheço como mulher. Homem já tem mais pessoas, já tem mais, né? Eu conheço bastante mulheres, né? E porventura são mulheres que me inspiraram muito, né? Então, de seleção brasileira, a Silvinha Dorigon, a Iva, né? A Débora Simas, que são tudo lá de Floripa, na verdade, são pessoas que eu tenho um carinho enorme, assim, e poder correr do lado de pessoas que você admira não tem preço, né? Então, claro que muito legal também correr ao lado de uma Courtney, né? Não correr ao lado, porque a gente nunca corre ao lado dela, gente. Mas você vê ela na linha de largada. Não, a Courtney, ela é do Colorado. Do Colorado. Ela hoje, do trail, é a mulher que realmente, assim, que ela desbanca até os homens. Né? Então, ela é muito boa no que ela faz, assim, ela é uma baita atleta. E outras atletas, hein, né? Lucy Bartolomeu, entre outras, mas que a gente, quando vai para essas provas, a gente tem o privilégio de poder trocar uma ideia. A Lucy estava nessa prova, Bartolomeu, e ela me deu vários insights sobre o meu primeiro 100K, o quanto eu deveria me divertir, o quanto eu deveria curtir cada momento que eu ia passar lá dentro, né? Então, ter isso de ídolos é muito interessante. Mas, voltando um pouco, eu tenho muitas mulheres que estão nesse meio, né? Eu conheço muitas mulheres, mas é desafiador. Primeiro, por ser mulher. Eu não posso hoje por uma trilha sozinha. Então, como que eu vou treinar? Como que eu vou me preparar no meu ciclo, né? Para fazer tudo isso. Então, ter que achar esses nichos, ter que achar esses grupos para você se sentir segura. Porque uma coisa é uma prova, que você pode passar muito tempo sozinha você tem mas é uma prova. Sabem que você está lá, sabem teu número, se alguém passar, avisa, tá tudo certo. Um treino, não. Você vai para lugares, né? Claro que você tem que estudar os lugares que você vai, né? Lugares normais, né? Que tem mais gente tem que ter acompanhamento, eu acho. Acompanhamento. Não dá para ir sozinha. Não dá. Assim, aqui em São Paulo é impossível. Em Florianópolis eu ia em algumas trilhas sozinhas, mas assim, são trilhas que era normal as pessoas irem sozinhas, as mulheres irem sozinhas. É um lugar um pouco, né? A gente sabe que a segurança é bem diferente de hoje, onde eu aqui moro, que é São Paulo. Mas então, isso é um desafio. Então, você achar pessoas, achar um grupo que te acolha para você poder tá treinando, para você conseguir treinar e fazer seu ciclo de treinos, né? Porque você precisa treinar, não dá para treinar só asfalto, escada na academia, porque você precisa desse terreno, você precisa ver a sensação de subir a montanha, sentir isso, treinar, né, seu cardio para isso também. Então, isso é importante. O tornozelo, né? O tornozelo é muito importante porque ele está o tempo inteiro em movimento, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, achar um grupo para ser acolhido, para poder treinar para o trail. O outro ponto é que somos mulheres. A gente não é tão fácil fazer nossas necessidades. Então, a gente tem ciclo menstrual. Isso foi um dos desafios. Por isso que eu achei que se eu tivesse uma amiga e uma canga, seria muito mais fácil, né, do que achar algum lugar adequado. Porque daí você tira o foco e você fica procurando. E agora, onde que eu vou? Onde que eu vou? Porque não tem onde ir algumas vezes, né? Exatamente. Então, assim, eu digo, para mim foi muito importante o autoconhecimento feminino que o trail teve que me trazer, no sentido, eu preciso fazer xixi, eu vou abaixar e fazer xixi. Tá tudo bem. E assim, tá tudo bem mesmo na prova, e tá tudo bem quando a gente tá ali na montanha correndo com mais gente. Você vai para um cantinho, claro, você não vai fazer no meio da trilha, mas tá tudo bem, você precisa fazer aquilo. E as pessoas não vão te julgar alguma coisa por aquilo, né? Então, você vai começando a perder um pouco daquela sensação, tipo, ai, meu Deus, não, eu sou mulher, então, não posso fazer isso. Não tem problema, é tudo muito natural. Eu ainda sofri bastante com isso daí. Eu preciso aprender a me soltar um pouquinho mais, porque eu já não bebia água, porque eu falei assim, se eu não achar banheiro, então não vou beber água. Então, você não pode depender dessas coisas, né? Então, e aí vai criando algumas situações, que nem o cruce, para mim, foi desafiador. Quando eu fiz o cruce,
por um motivo. Eu estava menstruada. Nossa. Como você vai fazer? Correndo 3 dias e acampando, sem banheiro, porque os banheiros são péssimos. Não tem banheiro. O máximo que você tem é um rio, mas só que a temperatura tá gelada demais. Eu tomei banho no rio todos os dias. Então, era o jeito, né? Banho não, a gente vai até a cintura só. Não, né? eu mergulhava, eu tomava banho. Não é possível. É o máximo que eu consegui, foi até a cintura. Mas então, como lidar, né? Como se descobrir como mulher e poder fazer essas coisas? Quando você tá com cólica, você tá com isso, tá com aquilo. Então... E você tá tendo que treinar. E muitas vezes, né, o treinador, se ele é um homem, ele não vai entender esse momento seu. Então, a planilha tá lá. Mas você não vai conseguir. Então, assim, ter um treinador que entenda que ele precisa mudar, muitas vezes. Então, olha, não tô legal essa semana, ajusta o treino. Isso é importante, né? Esses apoios são importantes. Descobrir novas formas, que nem eu, como mulher, descobri o coletor. Eu fiz o curso de coletor, eu não tive problema nenhum, eu não me importava. Tava sequinha o tempo inteiro, tava muito bom, sabe? Então, assim, não foi uma coisa que me pesou ou, de alguma forma, me senti ruim com aquela situação. Né? Então, eu fui descobrindo coisas para facilitar a vida de uma mulher. Olha que beleza. Né? Eu passando por tudo isso, eu já faria uma outra prova completamente diferente, né? Já teria todo esse preparo com essas coisas para aliviar essas dificuldades que eu senti como mulher na prova. Exatamente. Por exemplo, o banho não tem jeito lá. Ou você entra no gelado ou você não entra. De dormir na barraca, né? Levar o colchão certo, né? Que o meu era até 10 graus. Ele não foi suficiente. Tinha que ser um colchão mais temperaturas menores. Menores, né? Então, são coisas assim que você fala, não, vai dar, é fácil. Mentira, não. Então, essas coisas, assim, né? Essa programação, assim, né? Então, como mulher, são várias questões a mais que você pensa, além do que um homem pensaria quando vai para uma montanha. Que é mais difícil, né? Que é mais difícil. E fora a nossa condição física, que é mais sensível, né? A gente não tem a força, a resistência de um homem. Eu acredito que não, né? Por mais que eu treine, coisa e tal... São poucas as mulheres que conseguem chegar nesse patamar, né, de força. Exatamente. Mas, assim, tudo é treinável. Tudo é possível. Uau. Tudo é possível, desde que você tenha foco, disciplina e resiliência. Foco, disciplina e resiliência. Vamos lá, dona Márcia. Vamos aprender a planilhar uma corrida, né? Que delícia de entrevista, Fran. Então... Estamos aqui, vamos fazer um agradecimento aos nossos espectadores. Vocês curtam, compartilhem. Você, mulher, vamos começar a correr? Fran, deixe suas considerações, seu agradecimento para alguém que você queira. Então, tá. Bom, primeiramente, te agradecer por esse convite maravilhoso. Eu realmente acho que a gente talvez nem saiba o quanto que a gente pode inspirar pessoas. E eu recebo mensagens muito legais, assim, tanto de homens e mulheres, tá? Não são só mulheres, mas de homens também. O quanto que a gente inspira, o quanto que a gente faz com que eles pensem de forma diferente, né? Eu acho que isso é o ponto. E o ponto não é porque eu corro 100 quilômetros e eu faço ultramaratona e, para mim, isso... a minha meditação, que vai ser para você, que vai ser para você. O importante é se encontrar alguma coisa que que faz teu coração pulsar. Exercício, esporte, porque é a chave de tudo. Eu também concordo, porque muitas vezes, né, você acorda cansada, você fala, não vou, mas na hora que você vai, você fala assim, ainda bem que eu fui, porque foi bom demais o treino, né? Gente, é difícil dar o primeiro passo, mas depois que você dá, o prazer é tão grande que você fala assim, não, eu vou me desafiar, vou na próxima, vou subir de 50 para 80 quilômetros, né? Exatamente. Que delícia, Fran, obrigada por ter vindo. Obrigada por nos inspirar, de repente, a fazer aí um 100K, né?
Tomara, eu quero muitas mulheres fazendo essas distâncias, se descobrindo e gostando, principalmente disso. Então, curtam, compartilhem e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada.